Oi, oi meninos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e vamos começar mais um conteúdo enquanto nós estamos nessa quarentena, né? Eu quero apresentar para vocês um conteúdo que talvez vocês já conheçam, tá? Então é o momento da gente relembrar esse conteúdo tão tranquilo, é o adjunto adverbial. E aí, vocês estão lembrados desse termo sintático, gente? Eu espero que vocês gostem, porque é muito tranquilo, vocês vão tirar de letra. Então vamos lá comigo. Lembrando primeiro, o que é um adjunto adverbial? Então a gente está falando de um termo da oração que indica, que expressa uma circunstância. Essa circunstância pode ser de tempo, de lugar, de modo, causa, finalidade, né? E tantas outras que vocês vão ver aqui hoje comigo, tá bom? Bom, mas como assim? É importante também lembrarmos que esse termo sintático é um termo acessório na oração. Então, ele não se faz necessário na oração. Mas óbvio que a partir do momento que ele surge, ele vai trazer algo a mais para a nossa oração, tá bom? Então, a gente também precisa lembrar como esse adjunto adverbial funciona. É o seguinte, é um termo que vai se juntar ao verbo, à oração, ao verbo, e ele vai modificar o sentido desse verbo. Ele também pode modificar o sentido de um adjetivo ou de um advérbio, tá? Olha esse exemplo que aparece aí. Os alunos saíram cedo. Eu tenho a ação de sair. A minha oração, ela poderia ficar apenas os alunos saíram? Poderia, ela teria sentido completo, o verbo sair é um verbo intransitivo, estaria tranquilo aí pra gente. Mas houve a necessidade de colocar uma circunstância. Em que momento, quando os alunos saíram? Então, esse cedo expressa aí a circunstância de tempo. E é um adjunto adverbial, porque ele modifica essa ação. Os alunos apenas não saíram. Houve a necessidade de colocar o momento em que eles saíram. Então, é uma circunstância de tempo. Agora, fica ligado nessa dica que eu vou dar para vocês. A gente falou que o adjunto adverbial se liga a um adjetivo e a um advérbio também. Olha o que acontece. Quando ele se liga ao adjetivo ou ao advérbio, ele normalmente vai ser um intensificador dessas duas classes gramaticais. Olha aí, ó. A conversa era muito longa. Eu tenho longa, que é o quê? Um adjetivo, tá bom? Se eu for analisar sintaticamente, esse longa é um predicativo do sujeito. E o muito veio para quê? Ele veio para intensificar esse adjetivo. Ele é um adjunto adverbial de intensidade. Percebam que o muito não modifica o era, ele modifica o longa, tá? Essa é uma dica legal para vocês. As aulas começam mais cedo, então eu tenho agora um advérbio. O advérbio aí é cedo. Professora, e esse advérbio também não é adjunto adverbial? É também. Mas se você for analisar, o cedo modifica começam, a ação, tá? As aulas começam cedo. E o mais, que é um adjunto adverbial de intensidade, modifica o quê? Modifica o cedo, o advérbio. Ele é um intensificador desse advérbio aí de tempo, tá bom? Entenderam direitinho? Gente, se for surgindo dúvida, vai anotando que a gente conversa no momento oportuno, tá bom? Olha aí, é importante a gente relembrar essas ideias do adjunto adverbial. Ele vem associado a um verbo, ele pode vir com ou sem preposição, tá? E ele indica uma circunstância que envolve a ação. Eu coloquei mais um exemplo aqui, o cortejo seguia pela rua. Então, seguia é um verbo intransitivo, tá? Pela rua é uma circunstância de lugar. Ele veio regido por preposição. É o meu adjunto adverbial de lugar, tá bom? Circunstância de lugar. O verbo intransitivo aí não haveria necessidade de colocar o pela rua, mas optou-se por usar, né, o lugar, beleza? Agora nós temos que relembrar as classes, a representação. Vamos ver aqui.
como que surge aí uma adjunta adverbial? Então, normalmente, o adjunto adverbial vem representado por um advérbio, tá? A classe gramatical aí, nos advérbios. O garoto sentou longe dos pais. Então, eu tenho o garoto sentou, tá? Eu poderia deixar apenas aí. Mas houve a necessidade de colocar o quê? O advérbio, que, obviamente, é uma adjunta adverbial também, tá? Locução adverbial. Bom, a situação é a seguinte. Locução adverbial é uma expressão que traz ideia de quê? Exerce a função aí de um advérbio, né? Então, olha aí. Naquele dia, o garoto chegou atrasado. Essa locução adverbial aí, de tempo, aparece no início da oração. Percebam que ela está entre vírgulas, né? Ela foi deslocada, houve a necessidade de colocar vírgula, porque ela saiu do lugar de origem dela, que é lá no final da oração, veio para o início e está com a vírgula, ok? Então, trata-se também de uma adjunta adverbial, representada agora por uma locução adverbial. E esse terceiro caso é um caso que a gente não vai ficar muito preso a ele, tá? É o caso em que o adjunto adverbial vem representado por uma oração. Qual é a base da oração? Verbo. Então, quando eu digo aí, ó, quando chegou, a aula já havia começado. O que aconteceu aí? Quando chegou é uma oração, percebam que tem o verbo, e essa oração traz ideia de tempo, tá? Então, lá no 9º ano, vocês vão estudar um pouco mais o período composto, vão conhecer as classificações das orações que aparecem no período composto. Então, não precisa se preocupar com o caso, o adjunto adverbial pode vir representado por uma oração. Pode ser que a gente trabalhe aí um outro exercício que você vai identificar a circunstância apresentada aí por essa oração, tá bom? É isso aí. Agora sim, agora vamos chegar na classificação, né? Como o adjunto adverbial é classificado? Gente, é muito tranquilo. A classificação do adjunto adverbial vem de acordo com a circunstância que ele vai trazer, tá? Então, observem aqui. Nesse primeiro caso, adjunto adverbial de afirmação. Olha aí o que eu tenho. Nesse exemplo, a apresentação foi realmente maravilhosa, tá? Esse realmente afirma algo sobre a apresentação, né? O fato dela ter sido maravilhosa. Tá? Então, esse primeiro exemplo é o adjunto adverbial de afirmação. Temos também o adjunto adverbial de negação, tá? Ele não apareceu aqui, mas só para a gente relembrar. O mais comum é a palavrinha não, tá? Vocês devem estar lembrados porque vocês estão craques nesse conteúdo aí. Vocês já viram, a gente está apenas retomando. Adjunto adverbial de dúvida. O projeto talvez venda muito. Talvez. Percebam que é dentro do contexto aí, esse talvez não me traz uma certeza. Fica uma dúvida em relação à venda desse projeto, né? Então, temos um caso de adjunto adverbial de dúvida. Vamos aqui a outro caso. Adjunto adverbial de meio. Esse de meio, eu costumo lembrar dele quando eu penso em meio de transporte. Esse exemplo aqui, ó. Ele diz assim, a encomenda virá pelo correio, tá? Pelo correio foi um meio utilizado para enviar essa encomenda. Eu poderia dizer que ele veio de avião, por exemplo. Então, é um meio de transporte. Por isso que eu gosto de fazer, às vezes, essa relação. Ajuda a lembrar, tá bom? Olha o outro caso aí. Adjunto adverbial de finalidade. Fim, finalidade. Esse caso aqui, ó. Todos se esforçaram para a aprovação. Significa que o esforço de todos teve uma finalidade, teve um objetivo. Foi o quê? A aprovação. Então, para a aprovação é a finalidade do esforço, tá? Esse também é muito tranquilo, viu, gente? Olha o outro aqui, ó. Adjunto adverbial de companhia. Recebi a encomenda com a nota fiscal. Isso quer dizer que a nota fiscal veio acompanhada... a encomenda veio acompanhada da nota fiscal, tá? Então, existem algumas preposições que são comuns. Nesse caso aí do adjunto adverbial de companhia, uma que é muito comum é a preposição com, tá bom? Assim como no anterior ali de finalidade,
o para é uma preposição comum nele, tá? Olha o adjunto adverbial de assunto. Meninos, fiquem atentos a esse caso, tá? Eles só falam sobre a aprovação. Sobre é também uma preposição comum no adjunto adverbial de assunto. E muito cuidado, porque às vezes o aluno vai fazer a análise e ele acaba acreditando que é um objeto indireto do verbo, mas não é. Sempre que eu vou em busca, por exemplo, de onde a ação aconteceu, quando a ação aconteceu, por que a ação aconteceu, né? De que forma ela aconteceu, eu estou em busca de circunstâncias. É diferente de quando eu vou localizar um objeto, o complemento do verbo, tá bom? As perguntinhas mudam um pouco. Vamos seguindo aqui, olha, mais classificação. Adjunto adverbial de causa. O projeto ficou simples por conta do orçamento. Por causa do orçamento, gente. Então, eu tenho aí um adjunto adverbial de causa. Olha esse outro aqui, adjunto adverbial de lugar. Esse cai demais, a gente sempre está em contato com ele, né? O projeto foi realizado em Goiânia, é o lugar da realização do projeto, certo? Olha esse outro aqui, adjunto adverbial de modo. O projeto foi realizado cuidadosamente. Lembrando que é muito comum encontrarmos o adjunto adverbial de modo com uma palavrinha só, né, um advérbio, e esse advérbio sendo finalizado aí com com esse sufixo mente, tá? Mas isso não é uma regra, fica ligado nisso, tá bom? Ó, adjunto adverbial de instrumento. Abrir a lata com a faca foi um instrumento utilizado para abrir a lata. Muito simples, né, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente vai aqui rapidamente praticar um pouquinho. Ó, eu tenho essa oração. João nasceu em Brasília no mês passado, tá? O verbo é sempre a base da minha análise. Então, nasceu. Depois que eu localizo o verbo, eu vou achar o sujeito. O meu sujeito aí é João, né? E aí eu separo sujeito e predicado. O predicado nasceu em Brasília no mês passado. No predicado eu tenho o verbo e nesse caso é um verbo intransitivo, mas ele veio acompanhado de dois adjuntos adverbiais, tá? O primeiro é um adjunto adverbial de lugar e o segundo é um adjunto adverbial de tempo. Bom, é muito comum, meninos, encontrarmos verbos intransitivos acompanhados de adjuntos adverbiais. Muitas vezes ele vem, o adjunto adverbial, regido pela preposição. Então, você tem que ficar ligado na ideia que ele traz. Se eu digo nasceu onde? Em Brasília. Onde, quando, são circunstâncias da ação e não complementos do verbo. Tá bom? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem bem, se cuidando até o nosso próximo encontro. Beijo para vocês.